Olá, esse é o podcast Giro Pillbox. Aqui a gente fala sobre tendências, design, o universo da casa, dos espaços construídos. E hoje, eu, Carol Scoforo, jornalista especializada nesse assunto, estou aqui com a Ila Rossetti, Olá, com a gente. Sueli Garcia, Olá. que são fundadoras da Casa Pillbox, que eu amo de paixão, aliás, e que nos empresta esse nome, Pillbox, inclusive. E é um prazer estar aqui com vocês, Prazer, meninas. Carol. Prazer Eu de estar sou- aqui. Que são prazer. estudiosas também das macro tendências e dessa palavra que a gente fala tanto, né? Tendência. Todo mundo quer saber o que vem por aí. E eu acho muito interessante também, porque a profundidade disso é muito rica. Sim. E as tendências nos ajudam, na verdade, a sintonizar o nosso trabalho. Exatamente. E aí eu queria começar com algumas perguntas um pouco mais gerais. Vamos lá, Carol. Mas nós temos 6 macro tendências aí previstas por vocês no caderno, aliás, de tendências que, enfim, vai ser lançado e que está muito lindo, vocês não podem perder, aliás. Entre as 6 macro tendências, né, eu queria que vocês começassem falando sobre as 6 bem rapidamente e depois a gente parte para as próximas perguntas. Quem começa? Posso falar? Acho que as principais tendências, né, as que ganham aí uma lupa, né, Su, de principais preocupações que a gente deve considerar no projeto de design para o futuro. Isso é importante, pensar que macro tendências é planejamento de futuro. Sim. A gente estuda hoje para tentar identificar, né, os caminhos possíveis que nós, como agentes, né, de projeto, a gente vai propositivamente mudar, né, e ajustar, né, o percurso aí da nossa caminhada nessa sociedade. Eu acho que a questão dos censos, né, negligenciados, Sim. a sensoriologia, eu acho que é uma questão importante. A questão também da ecologia, que vem revisitada desde que nós iniciamos aí o nosso trabalho, por vários nomes, né? Então, ecologia, que passou a ser biofilia, e hoje ela vem como rebiologização, Sim. né? Depois a gente vai entrar mais aprofundado em todos esses temas. O Renew, né, Su? Seria interessante a gente... Que é esse retorno do passado revisitado Que é um retorno recente. histórico, né? Que a história é cíclica, então Sim. a gente sempre volta resgatando algumas referências que ficaram aí para trás e que nos serve hoje de alguma maneira, Sim. né? Que é a questão dos anos 70, 1970 e 1980, 2 décadas que passam a ser vintage, que estão bem próximos, você pode adquirir objetos, etc., que são originais do período, e ao mesmo tempo, o Art Deco passa a ser antiguidade, porque completou 100 anos. né? Isso eu acho muito legal a gente Muito reposicionar. Sim. Que esse vintage, ele não fica sempre no mesmo lugar. Não. Quando a gente vai se afastando Vai se dele, né? Ele se torna antiguidade. Se Então, movimenta. Sim. isso eu acho uma informação interessante. Que mais, Su? A gente tem o multiculturalismo, que é um outro grupo aí de referências e influências, que está muito conectado com a questão, né, esse novo romântico que a gente está vivendo, né, esse momento de maximalismo como uma referência estética E o e o tecnológico, tecnológico. que vem com novas facetas. Ele está mais do que nunca entremeado com biologia, né? Biotecnologia. Né? Bioeconomia, E que vai entrando biotecnologia. de um jeito bem sutil, bem natural, até a gente nem perceber que já tem uma tecnologia de ponta ali. Está se humanizando, está se adaptando, está se tornando orgânico. Né? Agora, como é que a gente define a diferença entre macro tendências e tendências? A macrotendência é um estudo de contexto. A gente vai para o Zeitgeist, uma esfera muito mais ampla. Então, a gente passa uns 4 meses, 5 meses, rastreando as informações que a gente acredita que vai ter desdobramento em pouco tempo à frente.
O nosso trabalho de prever macrotendência, estudo de macrotendência e tendência, tem se desdobrado até 3 anos que a gente previu. A gente também não tem ambição de ampliar uma visão mais do que isso, porque vai exigindo bastante aprofundamento, né? Então, no Sim. que a gente faz, a gente consegue estudar relatórios já estabelecidos anteriormente, que às vezes prevêem 10 décadas, né? 10 décadas, desculpa, 10 10 anos. 10 anos, Uma década. uma década, e não é o nosso caso. Se a gente conseguir um ano, a gente já Isso. está super feliz, mas que Sim. envolve uma certa responsabilidade na coleta de dados que vai Com certeza. desdobrar. Eu queria falar uma coisa interessante sobre essa questão que a Sueli trouxe, que é nós não fazemos a gente não aporta macro tendências, né? A gente faz uma busca de informações, né? E a gente condensa isso e transforma muito mais voltado para essas informações voltadas para a gente como um material de uso no projeto de design. Sim. Né? Então, a gente faz quase como uma filtragem, né, Sim, Su? sim. A gente busca as informações. Nesse plano da macrotendência, a gente está interessado em questões sociais, em questões ecológicas, em questões econômicas, Então, né, a gente faz uma geográficas. curadoria Sim. voltada para o design. Porque são muitos relatórios de tendência que tem, Sim. né? E a gente Sim. não vai brigar com eles, a gente vai Exato. usá-los para nos ajudar a já estreitar mais esse caminho, indo para o lado da manifestação de projeto, né, de processo de criação em design. A gente vê mesmo a cor do ano. Tem tantas cores do ano. É um E será que arco-íris. existe Cada mesmo uma cor do Exato, a ano? gente já É trouxe aqui num possível a episódio. gente recortar uma cor, né, do ano? E que defina todo o ano, né? Exato. Mas eu queria, nesse contexto, já fazer minha próxima pergunta, que é um pouco ousada, mas existe uma palavra que define o design em 2026? Quero ouvir de cada uma. Que é aquela que a gente ensaiou? É, Que para mim, essa questão de futuro, ela tem muito a ver com a minha visão de mundo. Claro. E a nossa cidade, ela se tornou tão recortada que para mim olhe para o céu. e acho que junto, né, com olhar para o céu, olhar para si, né? Olhar para si mesmo, entender quem eu sou e se subverter. Pensar como é que eu posso propor isso de uma forma mais contemporânea. Linkada com o meu self, comigo mesmo, com o meu autoconhecimento, com o entorno onde eu vivo, né? E aí, a partir daí, entender e propor uma resposta subversiva Sim. para o design. Adorei. E isso implica a própria sobrevivência do design, porque ele não é mais só uma pessoa que resolve problemas. Ele está Uhum. num outro campo agora de vislumbrar um futuro. E acho que Sim. o que a gente viu esse ano em Milão, né? Nós tivemos nós três lá esse ano nessa experiência de Milão com alguns alunos. O que a gente viu foi isso. As experiências mais interessantes que a gente participou foram experiências de subversão com Sim. esse design De hegemônico, códigos estabelecidos. de códigos estabelecidos, né? Então, acho que isso nos leva muito a quase que endossar algo que nós identificamos nas macro tendências, né, Su? Exatamente. Marcas que olharam para o céu e olharam para Pra si. si. Adorei. Exatamente. É isso. Nossa, muito bom. E realmente, acho que precisa disso, né? São complementos importantes para formar trazer o novo. Uma Exato. consistência, né? Um novo consistente e um novo não só pautado em modismos, né? Exatamente. O que vocês gostariam de ver desaparecer do design? Ila. Ai, painel ripado de madeira, que eu não aguento mais ver em tudo como uma solução única, né, no projeto de design de interiores das casas. Gente, tudo bem, é lindo, tá? Mas a gente não precisa ser para todo mundo, né? A solução não é única, né? A gente pode criar outras referências. Sueli. Eu acho que as referências europeias, elas já não se encaixam mais. Nós somos o 5º maior país do planeta, a 7ª maior população, e a gente detém de 15% a 20% dos biomas do planeta. Ou seja, nós somos a bola da vez, mas a Somos. gente
Tá olhando para a A grama gente do ainda não, vizinho. a gente ainda não está olhando para a gente, Então, eu né? quero parar de ver esse império de beijosos e etc. E não ver a cultura brasileira que é um montão, é um caminhão de cultura diferente. É um caminhão de informação e Nossa. sabedorias populares, Exato. arcaicas, né? E referências que também vieram da Europa e da África para nos ajudar a complementar. Sim. E isso é tudo tão rico, é tudo tão Criamos uma importante. via própria Nós com toda essa mistura. nós Sim. estamos criando uma vida Uma própria. leitura né? nossa. Nossa, e eu gostaria de ver aparecer no design também mais autenticidade, mais Sim. coragem. Eu Sim. sinto que, né, pegando a carona aí de vocês, mas eu sinto que falta a coragem, a Coragem, ousadia. coragem, E subversão, até né? para inspirar os clientes Sim. também, É. das Sim. pessoas, Sim. dos designers. Eles Eu acho que a precisam ter questão mais do coragem. status, a nova virada de chave é exatamente isso. Eu É. assumir a minha cultura, minha identidade, meu pertencimento, mostrar Sim. quem eu sou. Né? A casa como uma Coragem. extensão de mim. A questão da identidade é muito importante e desafiadora nesses nossos dias, né? Sim. É uma identidade que realmente tem que ser autêntica, Sim. Sim. né? E não a partir de consumos que nos caracterizam de uma forma que não é autêntica. Sim. E em relação às tendências, muito se fala nesse nome, mas os designers muitas vezes não sabem como usar as tendências nos trabalhos, enfim. E eu queria uma orientação de vocês, uma dica de cada uma, de como eles podem começar a usar essas tendências no design. Eu acho que primeiro tem uma coisa que é muito importante ao ver tendências, que é o próprio repertório do profissional. Não é possível copiar e colar, porque a tendência está ligada a um processo de mutação. Né? Então, se ele, com a tendência, consegue perceber o lifestyle, porque a gente faz um aprofundamento, não é uma onda de modismo ou aquela imagem, a gente produz metáforas visuais, né? Que é diferente de uma fotografia da realidade. Então, só ali já tem um campo vasto de referência de como a gente fez um ponto de encontro de tudo que está acontecendo. Então, quando a gente lança o caderno, a gente traz também de onde veio, como é que caminhou, a gente contextualiza. Então, sem contextualização, é copiar e colar. E essa questão que a Sueli coloca né, dessa síntese visual que a gente faz, né? A gente trabalha com esse alfabeto do alfabeto visual, né? A gente trabalha com essas características e com esses elementos na produção dessas imagens. Essas imagens já são a referência. E no dia a dia de trabalho, o que a gente... como é que a gente transforma isso em projeto? A partir de um briefing que o cliente nos oferece, com o perfil lifestyle desse cliente, e às vezes a gente consegue identificar até 3 tendências que a gente consegue ainda misturar para conseguir o resultado específico para aquele cliente. Então, elas não são uma verdade absoluta, mas elas são um exercício repertorial e um exercício de composição visual que pode virar e vir a ser, né, um instrumento de resgate para a criação de novos projetos. Nossa, que interessante isso. E me lembrou que eu já entrevistei a Sueli e ela fala em relação ao comportamento. Uma tendência, ela sinaliza, ela é um reflexo de comportamentos. Sim. Totalmente. Então, nesse sentido, aprender a olhar, a ler as pessoas também, se Sim. interessar, né, por esse dia a dia e que tipo de comportamento está sendo moldado. Ou seja, Muito não é a importante. tendência que molda comportamentos, mas ao contrário. Os comportamentos lidos viram macro tendências, né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque também, além da gente olhar para o céu, olhar para si, olhar nos olhos do cliente. Claro. Nossa, adorei. Né? Porque é a partir de cada detalhe, cada minúcia que tem na casa desse cliente, né? Ou na empresa, Sim. ou no discurso de marca, se a gente for falar aí de um design, um retail design, um design de hotelaria, a gente tem que olhar para essas verdades, para esses valores que estão atrelados à marca. E né? aí a gente discute como esse profissional ele tem que ter um mínimo de autoconhecimento.
para Sim. conseguir fazer a leitura do cliente, né? Porque o meu trabalho envolve o outro. E se há uma sintonia entre os dois, aí sim vai acontecer o design por um caminho mais orgânico, né? Mas se ele não vê o cliente, ele vai repetir fórmulas e a visão dele, né? Adorei. Em relação aos erros que os profissionais cometem quando tentam aplicar essa tendência no dia a dia, o que que vocês veem de mais curioso? Fica uma casa hegemônica que eu vejo ela em Em qualquer todos os lugar. Ela lugares, se né? A gente não repete. vê uma identidade, a gente não vê os olhos do cliente ali, Sim, a gente não vê o estilo de vida, sim. a gente não vê a dança, Hum, né, dentro Hum, do espaço daquele cliente, a performance, como é que aquele cliente performa naquele lugar. sim, Fica um esvaziamento, é algo bonito para foto, sim, né? Mas a gente não consegue imaginar um chinelo jogado na sala ou um sim. óculos apoiado em cima do livro, em cima da mesa central. não tem espaço para Não isso, tem, né? não tem espaço para performance individual daquele núcleo Sim. familiar, Tanto que a gente né? faz exercícios invertendo com os alunos. Você tem esse interior e esses objetos. Agora você vai construir O quem é que indivíduo, ocupa esse espaço. exatamente. Ai, que Isso é muito interessante legal. isso, gente. Então, o maior erro é trazer as tendências de forma mais literal, digamos assim, Ah, sim, para com certeza. e aplicar sem É. critério. Esse semestre eu fiz um exercício bem interessante com o pessoal da pós-graduação de Design de Interiores da Belas Artes, que foi a experiência de que eles tinham que criar um mapa mental, né, um painel semântico, em cima de uma das tendências. Claro que não foi para minha surpresa, mas todos eles escolheram algo que eles são. E aí acharam que, né, já estavam num momento importante. Eu falei, ok, agora eu vou sortear o que vocês vão fazer. Porque é uma dificuldade de fazer algo Lógico. que eu não tenho Muito. controle, É, né? E há também uma falta de disponibilidade de conhecer o outro. Como é Sim, que o outro vive? Como sim. é que o outro é? Né? é. E isso acho que é interessante a gente pensar. Não é a minha assinatura. Eu posso fazer a minha assinatura na minha casa. Mas na casa do cliente, se ele não for exatamente igual a mim, que é o que acontece, por que tem que ser igual a mim, Sim. né? Então, eu acho que subverter essa maneira de pensar é importante. O ego é um grande inimigo, né, O do ego é design. o maior Realmente. inimigo de tudo, E né? hoje as construções de briefing, elas estão muito mais orgânicas. E eu acho que essa macrosensoriologia, Uhum, ela é muito intensa e muito importante, porque hoje você tem design emocional, design sensorial, né? sim. Onde nem todo o campo do design acolhe isso, assim como a Uhum, arquitetura, mas está dado, está aí. Então, sem sim. observar o cliente e perceber as questões orgânicas ao redor, a gente não está trabalhando para ele, né? Está trabalhando para nós, né? Com a nossa visão. Nossa, e você me lembrou porque em Milão foi muito isso. A gente viu o design atrair os olhos por outros meios. Sim, Eu fui a um, eh, eu fui a um evento, Instalação. uma instalação, exatamente, da Loro Piana, que me tocou profundamente, mas usou meios cenográficos e teatrais para aquilo. Então, a questão do design sensorial, é, eu te coloco dentro de uma câmera para ter foi isso. uma experiência multissensorial. E como muitas dessas experiências que vêm de alguma maneira com esse flerte das instalações artísticas, onde você leva o corpo. Quando você leva o corpo para experimentar, isso fica na Uhum. memória, né? Isso é uma coisa Ficou que para já sempre. tem vindo aí de alguns anos para cá, pensando nesse design experiencial, design como experiência, pensando e aportando a experiência como um valor de design a ser alcançado. Por quê? Porque eu interfiro nesse corpo que fica ao redor, Sim. né? Sim, Porque esse corpo ele também vai fazer sombra, ele vai fazer desenhos na parede, dependendo da Sim. luz que reflete, né? E quando isso nos toca, isso se torna memorável. Ele fica memorável. impregnado, né? E por isso a Exato. gente tem visto muitos
recursos sendo utilizados, né, numa ideia de hibridizar essa linguagem do design Sim. com elementos vindo da arte, da cenografia, na construção desse design de ambiência, desse design Multilinguagens, né? dessa cena, né? Multilinguagens. Adorei esse nome. E como a gente pode identificar se uma tendência ela é passageira ou se ela vai transformar o mercado? Olha, a gente consegue prever as tendências, mas tem as microtendências. Elas são rápidas, Aham. passageiras, Efêmeras, né? só que algumas causam impacto e reverbera na tendência e na macrotendência. Então, daí Uhum. você ter exatamente o exercício é que nem fazer ginástica, você vai ficando cada vez mais resistente. Então, trabalhar com tendência exige um tempo. Nós estamos desde 2010. 2010, né? Uau. Então, agora a gente se sente totalmente seguras naquilo que a gente está falando, Sim. porque exige observação, Um olhar, né? olhar, Sensibilidade. exatamente. E a gente vê nesses últimos, né, 15 anos, né, Su, que a gente tem aí 4 grandes blocos que vão sempre ser retornados. A gente vai sempre entender, olha, isso daqui veio desse bloco, desse grande movimento Sim. social, Sim. né? É como se fosse assim, o tecnológico, o natural, Cultural, Cultural. cultural identitário. e o multicultural. É como se fossem, na taxonomia, 4 grandes famílias, sempre. E Aonde esses delas movimentos vão acontecendo, se Exato. sobrepondo, Exato. aí eles recuam, Exato. né? Então é São quase as uma grandes dança matrizes. mesmo, né? Das matrizes, São as das grandes matrizes. macrotendências. Que legal. Entre as macrotendências mapeadas por vocês, qual vocês acham que vai ser a que mais vai impactar a forma de projetar nos próximos anos? Eu acho que a sensorialidade, que é a sensoriologia, que é uma lógica por trás da sensorialidade, ela veio para ficar. Uhum. E ela veio para ficar numa intensidade em que a gente ficou meio que ameaçado depois da Covid, onde hoje a gente busca algo mais sensível, algo que fale mais as nossas emoções. Nós ficamos mais emotivos, mais fragilizados, né? Então, essa visão de que fale mais as minhas emoções, isso tem humanizado todo o processo de design. E junto a essa que a Sueli aponta, eu aponto e gosto muito de pensar que esse multi-hibridismo, ele vai ser a pedra de toque Que aí é a redundância da redundância, para nova, multi-hibridismo, né? né? Multi-hibridismo. São várias referências, são vários acontecimentos, são várias leituras, várias linguagens, criando aí uma sobreposição, né? Camadas de elementos para nos ajudar a resolver a complexidade do mundo contemporâneo. Sim. Era a palavra que eu ia falar. Estamos mais complexos, muito mais complexos do que já sempre. dizia o Rafael Somos- Cardoso. É. Design para o mundo Sim. complexo. E eu acho que somos cada vez mais complexos porque a gente tem a capacidade hoje de juntar toda a história da humanidade por meio de IAs, tecnologias, etc. Então, o computador e a inteligência artificial, elas se tornaram mais eficazes na questão da ampliação do nosso conhecimento. Então, nunca houve um ser com tanto acúmulo De informação. de informação ao seu alcance. Nossa. Isso realmente é bom e é ruim. Nossa, claro, É o que causa Assusta porque é desconhecido, né? E qual será o nosso papel nessa descoberta? Eu acho que esse de novo é voltar para si, né? Como é que eu vou me relacionar com isso? Quem né? sou eu no mundo? Quem sou eu no mundo? De que Qual é o meu forma eu posso tamanho, né? contribuir? Sim. Agora, olhando para as tendências, assim, como esses seres especiais, e eu imagino que deva passar pela cabeça das pessoas, né? Porque às vezes a gente fala bem, às vezes a gente fala um pouco mal, mas vocês acham que as tendências elas podem matar a autenticidade no design? Ou elas podem reforçar a autenticidade? Qual é essa relação?
Vamos lá, vamos ver quem Eu vai falar, acho que quem vai a defender. falta de conhecimento das tendências e de onde elas vieram, das macro tendências, podem anular a autenticidade dessa transmissão e transmissão de linguagem, Sim. né? De fazer uma releitura dessa linguagem que seria a linguagem do design. O problema é como a gente usa. Eu acho que essa é a grande referência. Eu acho que não é nem a macro tendência e nem a tendência. É a construção de repertório Sim, profissional. sim. Eu estou falando igual, mas diferente do que a Ila acabou de falar, né? Sim. A tendência, ela pode ser utilizada por alguém que é superficial. Uhum. Mas se for por alguém que entende o contexto, como é que chegamos a essa resposta, ele vai saber exatamente o percurso, que são as conexões. Quanto mais eu aumento o meu repertório, Mas e já conexões eu faço, né? comentamos anteriormente, o quão para a gente foi vantajoso trabalhar com tendências que já nos levou a ganhar 3 prêmios Sim. por conta dessa construção de visão antecipada. Então, isso é estratégico. Construir uma visão com o que você tem hoje no presente, mas saber olhar pontos de cruzamento de coisas estranhas que ninguém está prestando atenção ainda. Isso foi um exercício bem interessante que a gente viu que dá um desdobramento de visão. E hoje, né, Olha que interessante. nesse momento atual, o design ele vai ser muito mais e cada vez menos estético como solução e funcionalidade e muito mais estratégico. Ele vai nos ajudar a criar possibilidades e as macro tendências com certeza ancoram Com certeza. esse novo pensamento de design como estratégia, né? E não como solução de um problema único e específico. Porque macro tendência e tendência é curadoria. É construído a partir de curadorias. Adorei. Você tem um papel importante. No fim, a gente acaba fazendo um trabalho que é o que a gente acho que sempre desejou ser curadoras de conteúdos. E a gente vai precisar cada vez mais de curadoria de conteúdo, porque Sim. conteúdo nós temos aos montes. De todas IA, as esferas. nós temos aos montes. Tudo isso vai permear os nossos caminhos, né? Cada vez mais. A IA está permeando. E eu tenho essa pergunta que não estava aqui no roteiro, então agora faremos essa pergunta. Em relação à IA, e isso a Sueli também já falou de uma forma muito interessante, que ela vai permear o nosso dia a dia. E aí entra essa questão, acho que, do design estratégico também. Porque eu ouço muitos designers falando, meu trabalho não dura mais 5 anos, a IA vai me substituir. E eu falo que não, mas eles teimam de que vai ser destruído. Quero a visão de cada uma sobre a IA permeando os caminhos e não sendo a destruidora de lares. De lares. Literalmente. E de autorias. E de autoria. A gente se diverte fazendo podcast também. Olha, eu diria que desenvolver pesquisas com a IA meio que levou, se é que matematicamente a gente consegue codificar isso, mas uns 30% da minha capacidade de pesquisa. Porque eu posso ter os meus agentes, os meus assistentes dentro das IAs, onde eu alimento elas num ambiente fechado com bibliografias. Eu posso colocar bibliografias em japonês, em árabe, em chinês. Ela vai conseguir fazer um cruzamento, né? E me dar algumas respostas. Então, eu estou trabalhando hoje com o Brasil, DNA Brasil, que é o nosso interesse. Então, eu coloco ali 5, 6 bibliografias, as melhores, e começo a solicitar que ela faça cruzamentos. Então, eu estou conseguindo construir mapas que eu levaria muito tempo. Antes, eu saía com 15 livros, eu amo livros, eu vou comprar sempre. Mas, para fazer um trabalho de pesquisa, eu trabalho com livros, mas chega um momento que, com essas outras línguas que estão à distância, eu não tenho acesso. Então, me traga quem é que está falando hoje de biofilia no mundo árabe, né? No Japão, no Extremo Oriente. E aí eu tenho um cruzamento de visões culturais.
É que nem o trabalho que eu estou fazendo, que vou apresentar na Equipe Hotel, né, que é sobre qual é o impacto de um coquetel na experiência, no corpo e como isso reverbera no ambiente. Coquetel bebida, tá, gente? Coquetel Só para bebida. deixar claro, só para contextualizar. Sim, É o drink mesmo. é o drink mesmo. Então eu quero saber qual é o drink que poderia ser gerado a partir da cultura cabocla na Amazônia, com a influência de portugueses, de Sim. africanos e povos E originários. da matéria-prima que existe lá, Exatamente. disponível. Exato. Isso é um exercício de biofilia, Com o que veio, Sim. né? então eu alimento ela de história da arte, de Cultura. antropologia, gastronomia, literatura. Questões materiais, né? Exato. Eu Exato. transformo ela num assistente para alavancar a qualidade da minha pesquisa Sim. e o Quanta cruzamento de possibilidade, informações. Muita quanta possibilidade, riqueza, é né? muita possibilidade. E aí, às vezes, a gente fala, né? Ah, mas ela não faz o que eu quero. Ela não faz, mas o que ela não tem que fazer. O que ela tem que fazer Você que tem é que fazer. ampliar o teu, a partir, né, das conexões que ela fez lá ali dentro daquele mundo infinito de conhecimento, né, das tecnologias. A partir dali, ela vai te mostrar caminhos, vai te sugerir possibilidades. E aí você que vai ter que trabalhar também, né, gente? Vamos lá, não vai dar para não trabalhar mais. Então, se você não tem repertório, você Fica estagnado, tem né? problemas para fazer a responsável. pergunta correta. Isso é uma coisa muito Né? legal. Saber Gente, fazer a Pronto. pergunta. vivemos num mundo que não se sabe mais perguntar. Exato. Né? A E gente- ela aí é exige grave, que né? você É aprenda a grave. escrever. A gente às vezes fica uma aula de 4 horas onde não há uma pergunta Sim. sendo feita para que a gente consiga discutir em aula. Não é dar resposta, é discutir, é levantar. Então, fazer perguntas, acho que é um próximo curso que a gente pode lançar, Sueli. O curso de fazer Porque para perguntas. fazer o prompt, você tem que organizar o pensamento, saber expressar e saber escrever. É. Se você não colocar isso, ela não vai dar a resposta que você precisa. É como, Então, é quem está por trás dela. Né? sim, dar uma Ferrari para quem está aprendendo a dirigir. Sim. É Se isso. matar ali. Bom, a gente termina por aqui esse episódio que foi interessantíssimo e que nos abriu muitas ideias para entender as tendências, as macro tendências. E espero vocês no próximo episódio. Obrigada, Sueli. Obrigada, Ila. Obrigada a você, Carol. Obrigada pela Su, por oportunidade. estar sempre aqui Obrigada. com a gente. E, gente, vamos lá, vamos seguir aí, vamos assistir. Tem muito conhecimento na Giro Giro Pio Pio Box. Vamos lá, vamos nos cadastrar e começar a seguir aí o podcast. Manda sugestão ali Quais os a gente temas na vocês página do gostariam que a YouTube, gente né? discutisse aqui, que a gente pode trazer novos convidados. Exato. Então, comece a interagir com a gente que vai ser bem legal esse projeto. Um beijo grande.